Olá pessoal do YouTube, aqui é a Paulinha Pereira da cidade de Caetité. Estou aqui para contar um pouco do meu testemunho para vocês. Tudo começou em 1979, no dia 25/4, quando eu nasci. Aí aconteceu o seguinte: durante o parto, meu braço direito ele foi arrancado porque foi um parto muito delicado. E aí eu acabei ficando hospitalizada alguns dias. E depois, com o passar dos dias, eu voltei para casa e assim por diante, tudo ocorreu bem. E aos 3 anos de idade eu comecei a caminhar. E aí, aos 4 anos, eu comecei a fazer cobranças para minha mãe, perguntando quem era o meu pai. Então, a minha mãe explicou para mim, e aquilo foi muito emocionante, porque eu queria saber quem era. Só que eu sonhava com a pessoa e acabei me decepcionando, porque não era quem realmente eu imaginava. E quando eu cheguei assim próximo a ele para abraçá-lo, aí ele me rejeitou na hora. Disse que eu não era filha dele, que eu não esticasse as minhas mãos para dar bênção para ele, nada. Aí eu fiquei revoltada, chateada demais. Acabei saindo e me escondendo. E depois a revolta foi tão grande que, com o passar dos dias, eu fugi até de casa. E foi um grande desespero, todo mundo ficou preocupado, me procurando de rua em rua, até que acabaram me encontrando e trazendo eu novamente para casa. E com o passar dos meses, a minha mãe arrumou um serviço em uma fazenda. E aí ela foi até essa fazenda e levou eu com ela. E na época eu já estava com 5 anos. E aí, chegando nessa fazenda, a gente chegou, já era noite, jantamos e depois ela foi lavar as louças. E ela pegou e colocou eu para secar a louça com um paninho de prato. Aí eu estava secando a louça e a cunhada do patrão dela foi, levantou e disse: aqui não usa secar louças assim. Aí ela foi e deu um soco na minha boca com a mão. Aí eu acabei chorando, mas a minha mãe não fez nada. E eu vendo meu sangue sendo derramado, porque ela quebrou um dente meu, né? Aí eu fiquei revoltada, eu jurei para ela que eu ia vingar. E ela disse que criança falava, mas não cumpria. Eu sabia que eu era criança, mas quando eu falava uma coisa, eu cumpria. Então, passado alguns tempos, eu estava debaixo de um pé de laranja, lavando as roupas minhas, e coloquei em cima de um banquinho. Ela pegou as minhas roupas e jogou no chão. Eu tornei lavar e colocar no mesmo lugar. Ela pegou novamente. Aí eu disse: essa é a última vez que eu vou colocar minhas roupas aqui, e peço a você que não tire do lugar que eu coloquei, porque é hoje que eu estouro com você. Aí ela pegou e jogou novamente. Eu já estava revoltada com ela. Então eu peguei uma laranja com espinhos e saí andando de costa, aproximadamente uns 2 metros, e joguei a laranja no olho dela e acabei cegando ela, né? Aí ela foi e gritou a minha mãe, dizendo que era para minha mãe me bater, que eu tinha aprontado e que ela ia me vingar. Eu falei: ó, estamos quites porque você tirou sangue em mim aquele dia e a minha mãe viu e não fez nada. Então agora não tem nada para ela fazer também. Aí eu corri pro mato, fiquei escondida porque a minha mãe era muito nervosa comigo e eu, para não apanhar, tive que me esconder, feito um bicho do mato. E aí, com o passar dos dias, eu quebrei um vidro de óleo de babosa de um amigo lá que era parente do pai da minha irmã. Então, eu entrei na cozinha para pegar um pano para secar o lugar lá e pegar os cacos e jogar no lixo. Ela foi
e perguntou o que eu estava procurando. Aí eu expliquei para ela que eu estava procurando um pano. Aí ela foi, pegou um chicote de bater em animais e me bateu tanto que fiquei com marca nas costas. Aí eu disse assim para ela: se você querer me matar, pode me matar, porque eu não vou mudar, minha natureza é essa e pronto. Aí ela já estava grávida da minha irmã, mas eu não sabia, né, porque eu era criança, mas eu percebi a raiva que ela estava sentindo de mim. Então, eu fui lá, peguei esses cacos de vidro, joguei fora e ela batendo em mim. Depois eu saí do local lá onde ela tinha me batido e deitei no meio da estrada. E vinha um caminhão cheio de lenhas. Aí o rapaz desceu do caminhão e disse: sai do meio da estrada que eu vou passar. Aí eu falei: pode passar por cima, não tem problema. Aí ele foi, pegou eu por braço, colocou sentada no canto da estrada e conversou comigo. Aí ele disse assim: se você querer, eu levo você até em Guanambi e amanhã levarei você até em Caetité para você ir ao encontro da sua família. Aí eu disse para ele: eu não tenho família. A única pessoa que eu tenho é a minha avó de criação, que eu sinto amor por ela como se ela fosse a minha mãe. Mas eu não vou acompanhar você porque eu não conheço. Então eu fiquei sentada no canto que ele me colocou. Aí ele foi embora e depois eu voltei, entrei dentro de casa e fui dormir. Esse dia eu não jantei. No outro dia acordei cedo, me escondi no mato. Depois pedi ao pai da minha irmã para trazer um café para mim. Aí ele levou, depois ele levou almoço, que ele sabia onde eram meus esconderijos. E ela não sabia. E passando alguns dias, o primo do pai da minha irmã, ele estava na cozinha e eu sentada na porta, cantando lá, brincando de boa. Aí ele disse para mim calar a boca e eu não fiquei na minha. Eu falei: olha, você não manda eu calar a boca porque você não é o meu pai, não é meu tio, não é meu irmão, não é nada meu. Aí ele pegou e levantou, foi próximo a mim e segurou assim até a alça da minha camiseta e tentou me enforcar com a alça da camiseta. Como ele não conseguiu e eu também não fiquei quieta, ele puxou eu até o fogão, ali na trempe do fogão. Enfiou o meu rosto numa fornalha lá, que era um fogão de lenha. Então queimou meu cabelo, queimou minhas sobrancelhas, queimou meus cílios. E a minha mãe vendo tudo aquilo e não falou nada. Aí eu disse assim: meu Deus, estou sozinha no mundo, não tem ninguém para me proteger. Por que eu fico aqui nesse mundo perdido? Aí eu me revoltei, saí da cozinha chorando de raiva e tentei pular em uma cisterna. Só que quando eu fiz o gesto de pular, aí eu encontrei uma aranha caranguejeira, que por sinal eu estou traumatizada até hoje, que eu não suporto ver, que eu já fico em pânico. Aí eu saí gritando e fui pro quintal esconder novamente. Depois eles pegou e colocou o cadeado nessa cisterna para eu não pular novamente. Mas não tinha jeito, porque dentro dessa fazenda tinha várias cisternas e eu sabia cada local que tinha. E eles não imaginavam por quê. Pela minha idade, eles pensavam que eu não sabia sair investigando cada detalhe da fazenda. Então eu saía assim, perdidamente, observando cada canto que eu andava. E eles não percebiam nada disso, porque eu fazia tudo discretamente. E aí, depois, com o passar do tempo, quando eu ia completar 6 anos de idade, faltando 2 meses mais ou menos. Aí eu acordei por volta de umas 5 horas da manhã e sentei-se na janela. E fiquei lá sentadinha e falei assim: hoje eu não vou fazer nada. Aí fiquei olhando o sol nascer e a minha mãe acompanhando lá na cozinha.
Aí eu disse para ela que eu não ia fazer nada. Aí quando foi por volta das 8 da manhã, ela foi e pegou uma cuia, colocou um pouco de milho e pediu para eu ir dar água aos patos. Só que eu não queria ir, né? Porque eu estava com um pressentimento muito forte que ia acontecer uma tragédia comigo e que a minha vida ia mudar tragicamente. Então, ela disse, você vai. Eu falei, eu não vou. Novamente ela pegou aquele chicote de bater em animais e puxou o meu braço e colocou na frente. Falou, você vai ou eu lhe bate novamente. Como eu me recordei das pancadas que ela já tinha me dado, né? Aí eu senti a dor. Falei, eu não tenho opção, eu tenho que ir. Aí eu fui, passei no puleirinho, soltei a pata com os filhotinhos. E os patinhos foram na minha frente, eu atrás dos patinhos e ela atrás de mim. E eu chorando. Aí, ao chegar lá nesse local, eu me embaracei em umas ramas de espinhos e acabei caindo. E a cuinha de milho caiu dentro desses espinhos. Então deu um vento e essa cancela se soltou de lá, que por sinal já estava quase solta. Eu já tinha avisado todo mundo lá, mas ninguém quis ajeitar, né? Deixou o precipício armado para mim. Então essa cancela se soltou e acabou caindo em minhas costas, no encaixe do pescoço. Aí aproximadamente uns 2 centímetros para ter um traumatismo craniano. Aí eu fiquei lá desmaiada da pancada e a minha mãe vendo tudo. Aí ela foi e ficou em pé, não fez nada. Depois ela foi, quando eu me acordei, que eu tentei levantar, eu senti o peso. Ela foi e chamou o pai da minha irmã. Ele veio, puxou essa cancela, eu levantei. Eu fiquei sentada com fortes dores, assim, no encaixe dos peitos. Aí eu não aguentei levantar. Aí ela pegou eu nos braços e trouxe até em casa. Chegando na cozinha, ela colocou sentado num banquinho e eu fiquei chorando de tanta dor. E ela foi preparar o almoço. Então eu não almocei, não tomei café, não jantei, só chorando de dor. Aí eu fiquei na segunda, terça e na quarta. O pai da minha irmã falou, leva essa menina ao médico porque a situação dela é delicada, não se pode deixar ela aqui desse jeito. Aí ela foi, arrumou as roupas, colocou em uma mala e a gente veio para a cidade. Chegando aqui, ela foi tirar a ficha para marcar um exame para mim e eu fiquei dormindo. Aí depois ela veio, me acordou, arrumou e eu levou até o médico. E durante o caminho assim na rua, ela disse, chega lá, você não conta nada para o médico o que realmente aconteceu com você. Ela me proibiu, porque eu disse que dor pior eu ia sentir. E eu já estava sentindo muitas dores, então não queria ficar com mais dores, né? Aí acabei me fechando, não contei para ninguém. Aí chegando lá, o médico perguntou o que tinha acontecido, eu disse para ele que não sabia não, só estava sentindo dor. Aí ele foi e passou uns medicamentos lá, que era para verme. Aí eu tomei esses medicamentos. Aí quando eu cheguei em casa, a minha tia estava lá. E eu pedi para ela levar eu para a roça para eu ver a minha avó. Aí ela falou, tá bom, eu levo. E aí quando foram umas 3 horas, a gente desceu para a feira e pegamos carro e descemos para a roça. Aí chegando lá na roça, minha avó viu e falou, ué, o que foi que aconteceu com você, minha filha? Aí eu falei, nada não, vó. E ela chorou e pediu para me explicar e eu fechei, não quis falar nada. E aí, passados uns dias, eu fui piorando. Aí a minha avó foi e mandou recado para minha mãe ir me buscar para trazer ao médico para ver o que estava acontecendo. Aí ela foi lá, buscou eu, levou no médico novamente.
e eu já estava começando a perder meus movimentos. Aí comecei a sentir um formigamento nos pés, depois no outro dia nas pernas e assim por diante, cada dia em uma parte do corpo. Aí acabei perdendo 90% do meu corpo. Dos meus seios para baixo eu não sinto nada, completamente dormente. Aí ela me levou no médico novamente. Chegando lá, os médicos decidiram me internar. Ali eu fiquei durante 90 dias e enfrentando muitos desafios, porque às vezes tinha enfermeira que me maltratava e tinha outras que cuidavam muito bem de mim. E aquela que me maltratava, quando ela ia me dar banho, ela me segurava em um braço só, por sinal no meu braço esquerdo, e me pendurava como se fosse um bicho qualquer. E jogava eu lá em uma pilasquinha e dizia: agora você toma banho aí sozinha. E eu sofria muito com essa enfermeira. Eu cheguei ao ponto de, o dia que ela estava de plantão no hospital, eu dizia que eu não ia tomar banho. Eu só esperava a outra enfermeira que cuidava bem de mim. Quando elas chegavam, eu pedia ajuda para elas, mas essa enfermeira eu recusava. E até que um dia eu briguei feio com ela e pedi para ela nem se aproximar de mim. Então, quando ela ia me dar os medicamentos que o médico passava, aí ela tinha que pedir para outra criança pegar o medicamento e me dar, porque eu não gostava dela e nem ela gostava de mim. E assim por diante. Aí depois eu voltei para a roça. Aí passados uns dias, quando a minha irmã nasceu, aí aproximadamente uns 8 dias que a minha irmã tinha nascido, eu comecei a sentir uma gripe muito forte. Aí eu não comia, só dormindo e tossindo. Aí a minha tia pegou eu, enrolou em um lençol e trouxe até o hospital. Porque naquela época a situação era tão delicada que nem dinheiro para as fraldas tinha. Então ela trouxe eu até o hospital e chegando lá o médico disse que eu estava com pneumonia. Aí passou o medicamento e pediu para internar eu. Aí a minha tia colocou eu lá no berço e eu fiquei lá. Aí a enfermeira chegou e aplicou a injeção que o médico tinha receitado. E acabei dormindo. Dormi 24 horas. Aí quando eu acordei, a enfermeira me disse que aquele medicamento que o médico tinha passado foi contra. Então aconteceu um milagre que eu não morri. Aí eu fui me recuperando aos poucos. Aí o médico disse que eu poderia entrar em óbito a qualquer momento, porque os meus pulmões, de um lado e do outro, já estava totalmente preto. Aí chamou alguém, os pessoal da minha família, e explicou que eu poderia entrar em óbito a qualquer momento e que eu não poderia ficar num lugar longe, porque a qualquer momento que eu piorasse, eu tinha que estar próximo ao hospital. E foi aí que chegou a minha irmã por parte de pai e diz: o que vamos fazer? Aí o médico diz: o lugar mais próximo ao hospital é o abrigo. Então coloca ela lá. Aí colocou eu e a minha mãe ficou com a minha irmã. A minha irmã em uma creche durante o dia e eu lá nesse abrigo e a minha mãe ajudando na cozinha lá e lavando as roupas no abrigo. E uma enfermeira lá cuidando de mim. Aí ficamos lá aproximadamente 90 dias novamente. Aí depois o médico pediu para tirar um raio-x. Aí tiramos esse raio-x para ver como é que já estava. E graças a Deus já estava tudo recuperado. Meu pulmão tinha voltado ao normal, não tinha acontecido nada de tão grave como ele disse que eu poderia entrar em óbito. Aí voltamos para casa e quando eu completei 8 anos, em uma brincadeirinha de puxar a perna para um lado e por outro, eu acabei quebrando o osso do fêmur.
Aí eu vi que a minha coxa do lado direito, ela estava bastante grossa e a do lado esquerdo estava bastante fina. Aí eu disse assim, nossa, minha coxa ficou grossona, bonita. Aí quando chegou uma conhecida lá da gente, lá na roça, ela disse assim, Ana, a sua coxa tá soltinha, você quebrou esse osso aí. Aí a minha mãe chegou do trabalho e arrumou eu e trouxe aqui para Caetité. No outro dia, ela foi até o hospital, tirou uma ficha e levou eu novamente. Chegando lá, eu fiquei de 8 da manhã às 3 da tarde, esperando atendimento. Não tomei café, não almocei, não tinha dinheiro para comprar nada. Eu fiquei com fome durante esse tempo todo. Aí quando o médico me atendeu, decidiu a internar. Então a minha mãe levou eu até a pediatria novamente e eu fiquei lá. Aí por volta de umas 6 e pouco eu fui jantar e mais ou menos às 8h30 da noite, não sei o horário que eu era criança, aí o médico decidiu engessar minha perna porque estava roxinho assim no local. Ele engessou minha perna e deixou lá. Passados uns dias, ele me deu alta, eu voltei para casa. Aí ele marcou para mim voltar com 1 mês para tirar o gesso. Só que por eu não saber me cuidar, né? Aí eu acabei deixando o gesso molhar de xixi e dentro daquele gesso começou a dar bichos. Então eu fui obrigada a pedir alguém para tirar esse gesso lá em casa mesmo, porque se eu chegasse até o hospital com esse gesso, eu ia receber reclamações. E eu era criança, então eu não queria passar por essa vergonha. Aí depois, com o passar dos dias, começou a sair feridas em meu corpo, assim, no local que eu passo o tempo todo mais deitada, né, que eu não sento mesmo. Aí começou a ferir. E aí eu tive que voltar ao hospital novamente. Aí chegando lá, o médico perguntou o que tinha acontecido. Eu expliquei que por eu ser criança, não saber me trocar, que a minha mãe tinha praticamente me abandonado, porque deixou eu em casa com a minha tia e a minha tia estava cuidando de mim, da minha irmã e da minha avó, que já estava idosa. E a minha mãe deixou minha irmã praticamente com 15 dias de nascida. E quando a minha mãe decidiu voltar para casa para morar mesmo, eu estava com 19 anos e a minha irmã com 13. Que foi na época, em 98, que eu comecei a ter uma depressão forte. Eu não me lembrava assim o horário de almoçar, né, de jantar. Era só chorando e me arranhando toda. E então a minha irmã ficava me olhando e a minha prima. E nessas tentativas delas ficar me olhando, eu tentei engolir um pedaço de gilete. Aí a minha irmã segurou em minhas mãos e a minha prima fez cosca assim debaixo do meu pescoço. Eu consegui soltar o pedaço de gilete. Depois eu rasguei a minha camiseta para tentar me matar. Mas ela ficou o tempo todo do meu lado e não deixou que eu fizesse essa tragédia toda. Até que o ex-prefeito da cidade mandou uns médicos lá na zona rural. E aí a minha mãe levou eu lá nesse médico e ele passou o diazepam faixa preta. Eu fiquei tomando durante 90 dias. E aí eu comecei a me recuperar e graças a Deus fiquei bem novamente. Aí quando foi em 2006, eu decidi vir morar aqui em Caetité, Bahia, porque eu morava na zona rural. E chegando aqui eu enfrentei vários desafios, porque morando de aluguel, e como era só eu que tinha o salário, então a minha irmã começou a trabalhar e ficava a minha mãe cuidando de mim.
E às vezes a gente passava necessidade em casa, porque não tinha condições de comprar toda a alimentação direito. E aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu superar esse grande desafio. Aí eu comecei a interagir no mundo virtual. Eu conheci um amigo e ele começou a fazer um Facebook para mim, para eu interagir. E nesse mundo virtual eu conheci várias pessoas. Alguns fiz grandes amizades, outros me causaram grandes decepções. Sofri, chorei, mas eu sacudi a poeira e segui em frente, porque eu tinha certeza que grandes coisas estavam por vir. Aí quando foi o ano passado, no mês de agosto de 2017, eu estava em um grupo do WhatsApp e lá eu conheci várias pessoas. E entre essas pessoas eu acabei conhecendo o Bruno. E a gente começou a conversar. E como se diz o ditado, na primeira palavra que eu falei, oi, tudo bem? Ele se apaixonou pela minha voz, nem sabia quem era eu, nem onde morava. Então a gente começou a conversar todo dia, várias vezes durante o dia. E com o passar do tempo, ele se declarou para mim. Aí, no começo eu levei na brincadeira. Depois ele tornou-se declarar novamente. Aí eu falei, não, esse homem tá louco, não pode, dizendo umas coisas dessa. E aí, pela terceira vez, eu comecei a aceitar a ideia dele, que foi no mês de março desse ano. E aí, quando foi no dia 3 do mês de julho desse ano, ele veio morar aqui em casa e hoje, graças a Deus, estamos juntos, felizes e muito contente. Me casei com ele e é uma pessoa maravilhosa. E agradeço a Deus por essa grande oportunidade. E ele é deficiente visual, então ele viajou de Campina Grande até Caetité, Bahia, para o meu encontro. Coisas que eu vejo de pessoas aí que não têm deficiência alguma, às vezes não têm a capacidade de lutar, insistir por um grande amor, né? Porque muitos, com uma briguinha qualquer, acabam um grande relacionamento. E ele enfrentou esse desafio todo e veio de Campina Grande, Paraíba, até a Caetité, Bahia, que foi 3 dias de viagem, muito cansativo, e ele veio sozinho e Deus, sem ajudar, sem encontrar alguém para ajudar ele. Ele sofreu, né, porque é muito cansativo, mas mesmo assim ele não desistiu. Então isso é uma grande experiência de vida para todos vocês aí do mundo virtual, que talvez está vivendo uma história de amor e acaba se destruindo por qualquer briguinha. Então pare e pense e analise direitinho. Não jogue a oportunidade que Deus deu para vocês, não jogue fora não. Insista, persista, mas nunca desista, viu? Porque se Deus colocou algo na mão de vocês, é porque Ele sabe da capacidade que cada um tem, né? Então, segue em frente. Por mais que seja difícil, mas Deus sempre está ali do lado, dando força, sabedoria e orientação. Eu enfrentei muita coisa, chorei, mas não desisti. Estou aqui para contar tudo isso para vocês, por honra e glória de Deus. Espero que isso sirva de aprendizado para vocês e que vocês possam refletir melhor ao tomar algumas decisões na vida de vocês. Agradeço ao meu grande amigo Juliano Oliveira, que veio até a minha residência e me pediu para contar o meu testemunho.
Então eu fico muito feliz por isso. Obrigada a todos vocês. Que tenham todos um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, tudo de bom. E que Deus possa abençoar e iluminar a vida de todos vocês aqui do YouTube.